Olá, tudo bem? A história de Daniel na cova dos leões está relatada na Bíblia, no livro do próprio profeta, no Antigo Testamento. Ele recebeu de Deus a capacidade de interpretar sonhos e visões. Daniel foi um profeta de Deus que também trabalhou para os imperadores da Babilônia e da Pérsia. Ele era muito sábio e interpretava sonhos. Daniel ficou conhecido como um homem justo e de muita obediência a Deus. Daniel, quando era jovem, foi levado em cativeiro pelos babilônicos, mas ele nunca se converteu aos costumes babilônicos. Deus deu inteligência e sabedoria a Daniel, mas pela sabedoria dada a ele por Deus, Daniel interpretou os sonhos e as visões dos reis e acabou se tornando uma figura importante na corte de Babilônia. Daniel também teve visões do Apocalipse. Essas visões falam sobre o surgimento de novos impérios na história, também a vinda de Jesus Cristo e o fim do mundo. Algumas profecias de Daniel se cumpriram antes do nascimento de Jesus, como as profecias sobre o rei da Grécia. Outras foram cumpridas em Jesus e ainda outras vão acontecer no futuro. Daniel tinha vários amigos, mas 3 deles ficaram muito conhecidos na Bíblia por serem muito fiel a Deus. Na Babilônia, eles receberam os nomes de santos. Um era Sadraque, outro era Mesaque e outro Abidnego. Daniel também recebeu o novo, que era um costume na Babilônia mudar o nome. O nome de Daniel ficou Beltesazar. Daniel e seus 3 amigos não se alimentavam dos banquetes que eram oferecidos na mesa do rei, comida que era impura para os judeus na época. Eles se alimentavam apenas de legumes e Deus ficou feliz com a atitude deles e fez com que ficasse mais forte que os outros jovens. Então, certo dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Durante a noite, Deus deu a Daniel uma visão com revelação do sonho do rei. Daniel foi ao encontro do rei e disse que Deus tinha dado a ele revelação do sonho. Então, ele explicou ao rei Nabucodonosor que seu sonho era sobre o futuro e também dizia a respeito da vinda de um reino eterno. O rei então ficou maravilhado com as palavras de Daniel e transformou Daniel em um governo da Babilônia. Daniel 2, versículo 48. Quando Nabucodonosor teve outro sonho, Daniel foi o responsável por interpretá-lo. O profeta falou para o rei que essa nova revelação dizia que ele teria que se arrepender de seus pecados, senão ele seria tirado e iria viver por 7 anos como um animal, comendo erva no pasto, como boi. Daniel 4, versículo 24 e 27. Mas o rei, ele ignorou a revelação e blasfemou. No fim, que ele estava blasfemando, veio uma voz lá do céu que repetiu todas as palavras reveladas por Daniel. E então, na mesma hora, se cumpriu todas as coisas na vida de Nabucodonosor. Devido ao novo governo de Dário, Daniel recebeu uma posição muito mais importante, o principal governador, deixando assim os outros muito irritados, com inveja de Daniel, querendo incriminar e afastar Daniel dali. Mas Daniel era bem honesto no que fazia e o rei gostava muito dele. Os administradores e os outros 2 supervisores procuraram algum motivo para acusar Daniel em sua conduta, mas nada conseguiram, porque Daniel era honesto, íntegro e muito de Deus. Como eles não conseguiram incriminá-lo, assim armaram uma maldade para cima de Daniel. Você sabe o que eles fizeram?
foram falar com o rei Dário para emitir um decreto ordenando que todo homem que orasse a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, que seja tirado na cova dos leões. Enfim, o rei não percebeu que era pura maldade deles. Assinou o decreto com um selo real. De acordo com a lei, tudo que fosse selado com o selo real não poderia jamais ser alterada aquela lei na época. Daniel, ao saber desse acontecimento, ele foi para sua casa, entrou no seu quarto, abriu as janelas e orou ajoelhado a seu Deus, como costumava fazer sempre. Daniel, então, fiel e temente a Deus, não obedeceu à lei, continuou orando 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Aí, você sabe o que os administradores estavam fazendo? Sondando Daniel, era o que mais eles queriam, era ver o Daniel orando para ir correndo falar ao rei. O rei não conseguiu livrar Daniel como a lei era então, com bastante peso no coração. Daniel foi castigado. Os guardas jogaram Daniel na cova dos leões. Aí disse o rei, muito triste, com o coração doendo, que o seu Deus, a quem você costuma e serve, o livre. Então os guardas pegaram Daniel e jogaram na cova dos leões. A cova foi tapada com uma pedra muito pesada e o rei selou com o seu anel. O rei, muito triste, voltou ao palácio. Não conseguiu comer e nem dormir, porque ele gostava muito de Daniel e não conseguiu livrar ele dessa. No dia seguinte ele acordou, levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando, chamou com tristeza Daniel. Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel 6, versículo 20. Daniel respondeu, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante de Deus. O rei ficou muito feliz ao ouvir a voz de Daniel, mandou tirar Daniel da cova. Então, mandou que os homens maus que quiseram se livrar de Daniel fossem jogados aos leões. Já antes de atingir o chão, os leões os pegaram e lhe quebraram todos os ossos. Então, o rei Dário escreveu uma nova ordem a todo o seu império. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremem e temem perante a Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre, e seu reino não se pode destruir, o seu domínio dura até o fim. Daniel 6, versículo 27. A história de Daniel na cova dos leões nos ensina que confiar em Deus não será prejudicado pela maldade do ser humano, jamais. Amém? Até mais, fique na paz de Jesus.